Sejam todos bem-vindos ao primeiro piloto de podcast da Brose AI, uma empresa de consultoria especializada em soluções de inteligência artificial. Primeiro piloto, então, Diogo? O pilotão aí, vamos ver se a gente bate a meta de 15 mil likes aí que a gente No primeiro bloco, para a né? gente conseguir manter isso aqui rodando. E como o Marco disse, é realmente um piloto, a gente está experimentando esse novo formato aqui e querendo trazer realmente um conteúdo de valor e não só esse hype que a gente está vendo na internet, de todo mundo querendo contratar IA somente por ser IA. E aqui a gente, nesse podcast, nesse episódio, a gente resolveu trazer algumas das perguntas que a gente recebe muito dos empresários que a gente conversa, pessoal que segue a gente no Instagram também, se você não segue ainda, broseai.consultoria, segue a gente lá também. E a gente trouxe algumas perguntas que eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão vendo têm essas mesmas dúvidas aí. Sem dúvida. Nós dividimos aqui em alguns blocos e com bastante simplicidade. Nossa expectativa é que ao término do primeiro bloco nós tenhamos pelo menos uns 15 mil likes. Exato. Pelo menos, né? No mínimo. No mínimo. E a gente vai fazer a primeira pergunta. Diogo, Manda bala. eu vejo todo mundo falando de IA, mas por onde eu começo sem gastar dinheiro à toa? Uma pergunta muito comum. Uma dúvida frequente nas nossas reuniões, não é isso? Exato. Bom, eu vejo o primeiro ponto é o seguinte. Existem dezenas de ferramentas de inteligência artificial, principalmente essas que todo mundo conhece, baseada em texto, de conversa, né? Como o ChatGPT, o Gemini, Claude e tantos outros. O que eu, pensando, faria, né? Testa todas primeiro. Todas têm um plano gratuito e você, conforme você vai usando, você vai perceber que cada uma é boa em alguma coisa diferente. Então, o Claude, a gente tem uma facilidade na geração de código, o ChatGPT na geração de texto é muito bom, o Gemini tem modelos um pouco mais complexos que geram tanto texto como áudio e vídeo, o ChatGPT também gera, mas o Gemini no mesmo modelo faz isso. Então, é interessante testar tudo. Você não vai gastar dinheiro por hora e depois você vai investir realmente naquilo que te interessa de fato. Bom, eu preciso de código, eu vou para tal IA, eu preciso disso, eu vou para outra. Se for falar de automação, aí é outro papo. E aí a importância de você ter uma consultoria por trás, né? O que eu percebo, Diogo, é assim, era uma dúvida muito comum que eu tinha lá no passado e que a gente percebe que as pessoas têm essa mesma dúvida hoje em dia. Eles ouvem falar de IA generativa, testam alguns modelos, mas não ficou muito claro que cada uma delas tem isso que você acabou de falar, uma personalidade diferente, uma forma e um talento, vamos dizer assim, né? Uma programação diferente para que ela possa desempenhar, performar de acordo com o que foi planejada para isso. Exato. Mas tem um detalhe em cima dessa pergunta que é uma coisa, parece um detalhe, mas faz todo o contexto mudar de figura, que é o que a gente está falando hoje da segunda onda da inteligência artificial. Na primeira onda, o que a gente percebeu? Todo mundo imaginou que o ChatGPT, de alguma forma, fosse mudar o rumo da empresa, né? fosse fazer alguma grande diferença no processo operacional das empresas. E o que a gente percebeu, que os empresários também perceberam, foi que o ChatGPT, como qualquer outra IA generativa, ela bem utilizada, bem indicada, como você bem colocou, ela aumenta muito a performance do indivíduo. A minha performance, fazendo análise de múltiplos documentos, fazendo análise de múltiplos contratos, comparativos entre propostas muito longas, eu já topei com isso várias vezes, propostas comerciais de 30, 40 páginas, que você tem que decompor, e ela te agiliza isso de uma forma maravilhosa. Agora, para falar da empresa propriamente dita, o que nós percebemos hoje, não sei se você concorda comigo, de uns anos para cá, mesmo as pequenas e médias empresas, elas se inflaram de ferramentas como CRM, entraram com soluções para consolidar o WhatsApp, e aí foram montando um Frankenstein. E aí a pergunta é o seguinte: onde é que eu plugo uma inteligência para fazer isso tudo conversar? É verdade. E tudo isso fazer lógica? Fala um pouco, Diogo, da tua visão sobre isso. Bom, as pessoas estão sempre buscando alguma coisa para melhorar o negócio deles, para facilitar a vida. Principalmente a gente vê muito microempreendedor, microempresa, pequena empresa, que às vezes tem um quadro de funcionários muito enxuto e precisa fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Então eles vão buscando soluções, igual você comentou, de integrações. Eu tenho uma solução que integra
a DM do meu Instagram, o meu WhatsApp e tudo e etc. Obviamente que muitas ferramentas de mercado estão melhorando e colocando IA dentro disso. Alguns chatbots também sem inteligência artificial, que em alguns casos resolvem, mas depende muito de caso a caso. Mas as coisas vão ficando um pouco perdidas. É tanta solução que a empresa vai contratando que aí fica com CRM aqui, aí fica outra coisa ali, uma gestão de e-mail acolá, Nada conversando e com nada nada. conversando com nada. E aí você perde os dados importantes da sua empresa, né? Você perde o que realmente importa, né? Os Sim, dados de consumo, ou dependendo do que for o negócio, cada um vai ter o seu dado que importa, mas acaba se perdendo, né? Você sim. não tem como unificar tudo isso. Você quer ver que interessante? Me permite também só emendar uma pergunta na segunda pergunta, que eu acho que uma explica a outra, né? Um ouvinte, um seguidor nosso diz o seguinte: minha empresa é toda bagunçada. Dá para usar IA mesmo assim? Bom, eu acho que a IA vai potencializar a bagunça. Exatamente. Eu acho que essa é a grande mudança cultural. Por isso que nós falamos também na Brose AI, a gente reforça muito com os nossos clientes a importância de levar até a empresa e os colaboradores conhecimento a respeito da inteligência artificial. Porque não basta apenas você plugar uma ferramenta num processo mal organizado ou em alguma etapa não bem resolvida dentro da tua empresa e achar que a inteligência artificial vai resolver o seu É, problema, né? é. Tanto que a segunda onda fala muito de você visualizar e organizar e definir os processos, primeiramente, da tua empresa, como tudo deve funcionar da forma mais clara possível, e a partir daí é que a IA vai ser treinada, né? O agente vai ser Sim, treinado para fazer com que aquele processo bem desenhado funcione. exato. E aí entra a consultoria da Brose AI. Perfeito, porque a gente vê a questão de certo ou errado, é questão de momento. A IA é muito novo, o que está acontecendo hoje é tudo muito recente, né? E a gente vê diversas pessoas enxergando na IA uma oportunidade de fonte de renda, né? Então, tem muita gente pegando fluxos de automações prontos, comprando esses fluxos e revendendo como um negócio. O cara que quer ficar famoso na internet, quando lança uma rede social nova, por exemplo, o Threads, lançou o Threads. O cara nunca foi famoso no Instagram, no X, no Twitter, no Facebook, em nada. Lançou o Threads, o cara começa a postar e fala: agora vai, agora eu vou ser famoso. Mas ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Não vai dar certo. Então Exatamente. a IA entra da mesma maneira. Não é porque a IA existe que você vai colocar algum tipo de IA na sua empresa que vai mudar a sua empresa. É mais ou menos como a gente costuma falar também, né? Para os clientes, principalmente. É, você precisa primeiro, após a tua organização, saber o que você está comprando, Exato. né? Você está comprando um agente que tem uma determinada missão dentro do teu processo. Muitos empresários, muitos empreendedores acham que um único agente faz de A a zinco É, todas as operações, todas as funções, desconhecendo que existe uma série de conflitos que aparecem nos agentes de inteligência artificial quando eles não são é, treinados especificamente para uma atividade muito bem treinada. perfeito. Existe muita dúvida a respeito dos limites, até onde vai, que inteligência é essa, né? É, Inteligente, eu costumo dizer que são os seres humanos inteligentes, né? é, Essa inteligência da IA é uma inteligência que precisa ser treinada e precisa ser classificada numa atividade muito bem definida. é. Fora isso, ela começa a alucinar. É, eu costumo brincar que a gente precisa podar a IA, né? Precisa deixar ela aberta, ela entende um pouquinho de tudo, ela vai começar a viajar. Realmente que o termo técnico que se usa é alucinar, né? Ela começa a alucinar, entregar informações que não tem a ver com o contexto ali. Mas isso acho interessante que traz uma pergunta que tem aqui, que é um medo que muito empresário tem, né? Que como eu controlo o que a IA responde para os meus clientes, se tratando de IA de atendimento, né? Então, realmente o Marco já falou bastante coisa. Tem muito a ver com essa parte do treinamento, as instruções bem feitas, né? Que entra de novo naquele que revende fluxo de automação. Você tem um fluxo pronto, funcional, mas e as instruções? Você sabe como lidar com a inteligência artificial? O que você precisa falar para ela?
instruir ela para ela agir de uma maneira correta. E não é nem só em termos de persona, né? Ou como que a minha IA vai o Comportamento. comportamento, ou como que lida com meus clientes, não é nem só isso, mas realmente as informações, que caminho que ela deve tomar. Muita gente não se importa com, eu não sei se já ouviu falar nesse termo, se vocês ouviram falar, no prompt injection. Prompt injection é uma maneira de hackear a IA, né? Você vai injetando prompt ali, falando de uma maneira em que a IA é capaz de entregar as informações da sua empresa ou fazer algo que você não queira. Já saiu reportagem de a IA passar um preço de um produto que não era, por prompt injection. A pessoa começou a conversar e convenceu a IA de dar um desconto. E aí depois você vai falar para a empresa, mas teu atendente me deu desconto, como é que eu não vou E onde é que ganhar entra esse... o Código de Defesa do Consumidor? Exato, Né? entendeu? Então é tudo muito recente, é tudo muito novo, tem muita coisa para tomar cuidado e tecnicamente existem diversas maneiras de você treinar uma IA. Pode ser por meio de somente instruções, você pode pegar documentações da empresa, criar uma documentação específica para que ela saiba sobre a sua empresa naquele segmento que você vai atuar. Existe também um pouco mais avançado que chama fine tuning, que é você pegar um modelo de IA existente e retreiná-lo ou adicionar uma instrução extra ali, para que é como se fosse um modelo seu mesmo, próprio da sua empresa. E aí que eu acho que entra um gancho importante para que os nossos ouvintes possam entender, né? A diferença entre você ter toda uma pegada consultiva, entender como a empresa funciona, os fluxos que ela opera, aonde que para aquela empresa é importante que haja o que nós chamamos de handoff, ou seja, a IA vai até este primeiro momento. Perfeito. A partir deste momento, eu quero que um ser humano qualificado, treinado, que conhece estruturalmente a cultura da empresa, que foi treinado e capacitado para estrategicamente fechar uma venda ou falar sobre um serviço, isso muda de empresa para empresa. Com Isso não certeza. é genérico. Você pode ter 10 empresas do mesmo segmento, mas que possuem processos operacionais, fluxos operacionais escritos de forma diferente. Totalmente Por diferente. quê? Porque são visões dos seus donos. Visão. E funciona? Todos podem funcionar. Sim. Não há problema nenhum. É nessa pegada que, desde o princípio, ficou muito claro para mim e para o Diogo de que a Brose tinha que ser uma empresa de consultoria. Aproveitar os mais de 35 anos de experiência que nós temos em gestão de negócios, em diversos segmentos, em diversas áreas, consultores, inclusive, de indústrias, de distribuidores de varejo, de serviços, para que a gente possa olhar com esse olhar consultivo e ajudar o nosso cliente, às vezes, naquele ponto que ele não está enxergando que seria a Perfeito. melhor forma de fazer Exato, aquilo que ele faz hoje. exato. Inclusive em decisões, né, em tomada de decisões, né. Eu quero uma IA para fazer prospecção. A IA é boa de prospecção? É claro que é. Ela um ser humano faz uma ligação, por exemplo, ou uma mensagem, espera a resposta, manda outra, espera a resposta, manda outra, aí acaba a conversa, chama outra pessoa, e assim vai. A IA consegue fazer isso com 10, 20, 30 leads frios, por exemplo, de uma vez só. Mas e se você não tem depois alguma coisa que vai fazer o gerenciamento dessa demanda, né? Exato. Que atenda essa demanda. Pô, gerei uma baita de uma demanda para a empresa. E aí? Qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Não, então eu quero uma IA para isso. Tá, mas você vai quebrar, meu. Como vou quebrar? Vou ter um monte de isso, não tem como atender, cara. O Exatamente. nome da sua empresa vai pro buraco, você vai ficar mal falado. E E a isso é gente muito sabe. comum. Muito Isso é comum. muito comum porque a maioria dos clientes com quem nós conversamos, nas reuniões que nós realizamos, todo mundo pensa em botar um agente de atendimento para venda. É, Aí eu quero vender mais, vender. Tá bom, todo mundo sabe que o importante numa empresa é vender e ter lucro, ok? Só que o desdobramento de uma venda, dependendo do teu negócio, do teu modo, se é um serviço, se é um varejo, ele acaba resultando num volume de processos ou num volume de trabalho que, se você não tiver bem estruturado, o que a gente vai fazer? Vai virar refém do próprio sucesso. Você perfeito. vai escalar tanto a venda que você não vai ter como atender. E aí você vai tropeçar. A visão consultiva entra para prevenir esse atropelo nas empresas que nos contratam. Nós olhamos o cenário, entendemos como tudo funciona, o que a gente chama de 360, nós entendemos como a empresa opera,
como ela nós não entendemos, muitas vezes nós não entendemos do business, mas a gente entende de business. Exato. E olhando com esta visão de business, a gente colabora grandemente com os nossos clientes. Olha, vamos primeiro estruturar essa aqui, porque depois desse intermediário estruturado, tudo que você remontar aqui de vendas, você consegue rapidamente atender sem criar um gargalo. Perfeito. E tem uma pergunta típica de empresário aqui Manda. que eu achei interessante. Essa eu vou até deixar para o Marco responder. Eita, vai. Em quanto tempo normalmente aparece retorno? Essa é uma pergunta muito boa. Ela não é tão difícil de responder, porque a gente tem uma resposta que generalista que vale muito, Sim. mas é claro que vai depender de cada tipo de negócio, mas vou deixar você falar um pouco sobre isso aí. Nós, inclusive, hoje tivemos uma reunião com um cliente e nós estávamos conversando a respeito do que nós chamamos de baseline. O que seria o baseline? O baseline é você ter todas as métricas da tua situação atual. Como é que funciona hoje o teu dia a dia? Quanto tempo você demora para responder um lead? Quanto tempo você demora para contornar uma objeção? E aí tem uma série de indicadores que definem esse baseline. Agora, sendo bastante direto, como eu gosto de ser, e eu acho que é importante o empresário, o empreendedor que nos assiste agora compreender, é que no momento em que você tem um agente de inteligência artificial devidamente treinado, com todo o fine tuning que o Diogo acabou de mencionar aqui para nós, testado, validado, homologado, que não fica, né, viajando, como a gente diz, operando 7/24, isso significa que ele faz o papel de inúmeros colaboradores, porque como foi dito há pouco pelo Diogo, um agente desse atende 10, 20, 30, 40, 50 atendimentos simultâneos. Ou seja, tem uma produtividade que eu diria que vai de 3 a 5 vezes de um excelente colaborador. E uma coisa, né, que muita gente tem medo e fica preocupado e fica com dó. Ah, mas aí você está tirando emprego das pessoas. Não, peraí. Essa reunião que nós tivemos hoje, inclusive, nós falamos sobre isso, né? É um cliente nosso já, e eles têm a ciência que não vai perder o emprego de ninguém. Pelo contrário, eles falaram pra gente hoje: pô, agora eu vou desafogar as pessoas que eu tenho respondendo pergunta boba para fazer aquilo que eles são bons realmente, aquilo que realmente importa para a empresa, na estratégia, ou fazer uma coisa que realmente não tem como fugir ali para uma IA, alguma coisa. Então, eles vão trabalhar efetivamente. E outra coisa, qual é o teu funcionário? Quanto que você paga uma pessoa trabalhar das 18h30 até 7h30 da manhã? Você tem essa pessoa? Não tem nem essa pessoa para demitir. E a gente sabe que esse horário muita gente deixa de comprar ou muita empresa perde venda por não ter um atendimento rápido. Sim. Ou não ter um atendimento, né? Você fala, a gente está falando aqui de ROI, né? A gente está falando do retorno sobre investimento. Então, existem inúmeras óticas, né, pontos de vista que a gente precisa analisar isso. Primeiro, só, sem esquecer desse ponto que o Diogo tocou, que é fundamental, nós entendemos, e a nossa percepção, a nossa cultura, ela visa transformar os colaboradores em peças estratégicas das empresas. E não um colaborador que foi selecionado, cuidado, treinado, que às vezes tem vários anos que trabalha na empresa e ele gasta, e aí sim ninguém mede esse desperdício, Exato. querem saber o ROI, mas ninguém mede as perdas. Ninguém Perfeito. mede qual é a perda das horas trabalhadas por esse colaborador em ações repetidas, em tarefas que não têm absolutamente nenhum ganho, Nenhum nem benefício. estratégico, nem financeiro, nem institucional para a companhia. Isso é uma perda de dinheiro, é uma desvalorização da mão de obra do Com ser certeza. humano violento. Com certeza. Imagine quanto custa, vou virar o jogo, vou refazer a pergunta. Você quer saber quanto custa o ROI? Me diga então quanto custa você selecionar um colaborador, treinar este colaborador, você colocar esse colaborador para funcionar, tem que ter uma mesa, tem que ter uma cadeira, tem que ter um computador, tem que ter um teclado, tem que ter um mouse, tem que ter um telefone, tem que ter toda uma infraestrutura de internet, de telefonia. Quanto custa a hora homem dele, o custo salarial como um todo, férias, 13º, etc., a eventual falta que ele tem, uma eventual doença, uma doença, uma enfermidade que ele possa ter, um risco trabalhista que não pode ser tirado da mesa. O cara dormiu brigado com a esposa. Exato. E aí ele vê no dia seguinte desanimadaço para trabalhar. Exato. E aí?
E olha, vou te dizer mais, você não precisa nem estar brigado com a esposa, basta você ter atendido um cliente Que te tratou meio mal aí. que esculachou É. naquele dia e você ficou completamente sem condição emocional de dar atendimento. Só que os clientes vão chegando. É. As mensagens vão vindo e você tem que manter o padrão. Quando é texto, às vezes você consegue até dar uma distraída, você dá uma abstraída, vamos dizer assim, né? Na emoção. Mas e a motivação? E a produtividade? Geralmente a gente faz uns testes assim com o cliente, né? Sim. Quando a gente vai testar a IA, a gente simula um cliente né, totalmente mal educado falando com a IA, e a IA responde lindamente, Responde. super bem, e o próximo vai ser no mesmo padrão, e o outro no mesmo Ela padrão. pode levar quantas 3 da pancadas manhã, for. 2 da tarde, qualquer A horário. IA vai atender 7 por 24, pode levar pancada o dia inteiro, O dia ela nunca inteiro. vai perder a elegância, Exato. a persona que foi Que foi desenhada definido. para ela, o padrão, o conhecimento. Ela vai continuar trabalhando quando está todo mundo dormindo. E aí tem uma pegada que entra dentro desse ROI, uma informação que pouca gente olha, que é o conceito de venda. Venda é questão de momento. Você perdeu um momento, você perdeu a venda. Perdão, velho. Deixou o cliente pensar muito a respeito de uma oferta que você publicou, quer seja no Google, no Ads, quer seja na Meta. O teu cliente ele não tem uma hora específica para olhar os seus anúncios. Ele pode estar vendo um anúncio seu às 10 horas da noite. E aí, o colaborador está trabalhando às 10 da noite? Não. Eu vou mandar uma mensagem para você às 10, vão me responder às 8 horas. Quando responde às 8 horas da manhã seguinte, acabou o hype. Sabe o que acontece? Muitas vezes, igual você falou, a venda é momento. E a compra também é por impulsividade, né? Então, muitas vezes você fez um anúncio que mexeu muito com o cara. E o cara falou, cara, eu quero isso aqui agora. Só que ele tem uma dúvida. Exato. E aí essa dúvida não foi respondida, só que muitas vezes ele fica com aquele produto na cabeça e ele começa a pesquisar mais, ele encontra algum lugar mais barato e compra de outro lugar com o anúncio que você fez. Então você fez o anúncio, você instigou o cara a comprar, ele comprou de outro lugar, porque estava um pouquinho mais barato. Ele ia comprar de você mais caro, Ou mas porque o anúncio, além de mais barato, ele esclarecia a dúvida que o outro isso, anúncio não exato. esclareceu. Aí ele entrou no site, ou tinha uma IA respondendo, ou na própria descrição estava melhor, e a gente costuma falar disso com os clientes também, Exato. né? Porque a IA, igual a gente falou lá no começo, a IA ela vai potencializar aquilo que você tem, e a gente quer que ela potencialize o bom. E se não está tão bom, a gente vai ajudar também, por meio da consultoria, a melhorar alguns pontos, né? Pô, vamos melhorar essa descrição, vamos fazer isso aqui. Poxa, a IA vai responder assim assado, mas se o cara chegar aqui, ele vai ser condizente com o padrão que a IA está respondendo, né? Exatamente. Então, hoje mesmo a gente viu lá o site, pô, não está acessando o site. Pô, e agora? Exato. Faz O todo e-commerce, esforço. todo esforço entra no e-commerce e não está acessando. Então, Eu acho que nessa pegada, desse momento da nossa conversa, é muito importante para quem está começando a entender como o jogo funciona, que nós criamos alguns pilares que são fundamentais para o sucesso de uma empreitada como essa. Primeiro, a observação consultiva, o 360 que a gente fala. Quanto mais a gente conhecer do negócio, melhor vai ser a entrega que a Brose AI vai fazer. Segundo, tem um outro pilar, que é o pilar do aculturamento da equipe. Trazer a equipe para um patamar de conhecimento tal que ela integre o trabalho operacional humano com o trabalho dos agentes, da automação, da solução qualquer que nós estivermos falando de inteligência, sabendo o que ele está fazendo. Então, nós temos treinamento, nós temos workshops, nós temos palestras onde a gente, dependendo da necessidade, trazemos de Perfeito. forma personalizada para aquela empresa o volume de conhecimentos necessários para que ele Perfeito. tenha segurança nessa operação. E segurança, Diogo, queria que você comentasse um Boa. pouco como é importante falar de segurança, que muita gente que está nos ouvindo não sabe Perfeito. quando você fala de inteligência. Tem muito empresário que pergunta para a gente também na adoção de inteligência artificial, igual você comentou agora, e não entende nem a importância do aculturamento. Muitas vezes você vai ter uma inteligência artificial trabalhando com você, como se fosse um funcionário novo trabalhando dentro da sua equipe. E a equipe não sabe como lidar com essa inteligência artificial também, né? Então tem que saber o mínimo, e a gente entra com esse treinamento, com esse aculturamento, com tudo isso. Mas o mais importante de tudo eu costumo falar que se você tem colaborador, é inevitável que o colaborador esteja utilizando a inteligência artificial no dia a dia dele. Seja um chat GPT gratuito, seja qualquer coisa, um meta, qualquer coisa. Que seja para melhorar uma mensagem que ele vai mandar,
ou tem muita empresa que precisa gerar, por exemplo, contratos, e vai lá, ó, gera um contrato para mim, melhora esse contrato, melhora esse texto, isso e aquilo. E eu costumo dizer que bom, tenho quase certeza, não posso dar certeza, né, mas quase certeza que algum dado sensível da sua empresa já vazou. Por que isso? Muita gente não sabe que o ChatGPT ele vem com uma opção lá ativada que o compartilhamento das informações do chat vão ser utilizados para treinar modelos. Então a gente está no ChatGPT massivo aí, que começou a público e tudo, desde o modelo 3.5. Foi para o 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2. Então, cada modelo que muda foi um treinamento novo feito. Cada treinamento novo feito pegou essas informações ali e foram treinados. Então, em algum momento, alguma informação, principalmente LGPD, isso é perigoso, né? Então, gere um contrato com esses dados aqui. Você põe todos os dados das pessoas no chat ali. Pior de tudo, aí você quer compartilhar com seu amigo, aí você pega aquela conversa e compartilha com o teu amigo e fala: "Vê aí se tá bom, vê aí o que que você acha dessa conversa". Aí já saiu notícia de que esses links compartilhados, essas conversas compartilhadas, já indexaram em buscas do Google. Aí complementando o que você está falando, e o que nós alertamos os nossos clientes por enquanto, ainda não houve uma ação Perfeito. para gerar uma jurisprudência, porque quando alguém levantar essa bandeira, quando a primeira ação de vazamento de dados, de furo no LGPD, for julgado num tribunal, isso vai levantar uma perspectiva para inúmeros advogados começarem a buscar oportunidade de oferecer o seu serviço em cima de um processo como esse. Então, assim, quando nós desenvolvemos, qual a diferença disso que nós estamos falando dos serviços que a Brose AI? Diogo, tecnicamente, explica para quem está ouvindo a gente qual é a segurança que nós oferecemos na infraestrutura que nós entregamos junto com as nossas soluções. Existe uma grande diferença de você usar o ChatGPT e você usar a inteligência do ChatGPT, né? Então o ChatGPT é um produto pronto. Eles pegaram a inteligência em si, os modelos que eu acabei de falar, empacotaram de uma maneira que você conversa com aquele modelo. Então o ChatGPT é um modelo de chat que você conversa com a inteligência artificial. É um modelo, é um produto que a própria empresa, a OpenAI, criou. A princípio não era para monetizar, mas hoje sim para monetizar todo esse trabalho que eles têm de treinar modelos, etc. E existe um outro modelo de monetização também, que é o fornecimento de APIs, né? Então, a gente acessa essa API, a API é como se fosse uma ponte à tecnologia. Então, a gente não usa o chat GPT, a gente usa a inteligência por trás do chat GPT com essa conexão de ponte. Então, o produto é nosso com a inteligência da OpenAI, No com servidor fechado. isso, e a gente tem um servidor fechado, só nosso, você vai estar lá exclusivo. E aí a gente tem essa garantia de que os vazamentos, que não vai haver vazamento de dados, porque o controle dessa API é muito mais minucioso, tem muito mais segurança. Novamente, é como se a gente estivesse criando o nosso produto utilizando uma tecnologia de terceiros, que é a inteligência artificial em si. Sim. E só colaborando e já servindo como um alerta para quem está assistindo a gente, para a empresa, nós precisamos encontrar um meio de caminho entre estimular o nosso time, os nossos colaboradores a usar a inteligência artificial de uma maneira a aumentar a sua produtividade, Sim. porém é necessário que eles tenham esta visão do vazamento, possível vazamento das informações que você está circulando pela plataforma, para que você não tenha um processo que recaindo sobre a tua empresa. Então, é esse balanceio, sabendo disso, precisa chamar o time, explicar isso e definir até uma conduta, né? Uma regra. Uma governança de Exatamente. dados, né? Está dentro de uma política de governança de dados o que eu devo, o que eu posso e o que eu não posso aplicar dentro de uma IA generativa para fazer o trabalho que eu estou executando. E a gente está dando. Então é isso, né? Se a gente tem muito assunto para falar, muita pauta para trazer. Então a gente vai deixar para um próximo episódio também. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou também deixar lá no Instagram. Todos os links vão estar aqui na descrição. Se você está vendo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal,
deixa seu like aí. Segue a gente no Instagram lá também. O Marco vai deixar todos os links dele, os meus também vão estar lá, o da Bronze AI, vai estar tudo na descrição. E comenta aí se você tem alguma dúvida, se você gostou desse nosso podcast, desse nosso piloto, né, Marco? E tem um presente. Para você que está acompanhando o nosso podcast e vai acompanhar o nosso canal, nós deixaremos para vocês na descrição desse vídeo um link para um diagnóstico que a Bronze AI criou, onde você acessa uma página, faz toda uma simulação de um processo, por exemplo, que é o processo que você considera ser o mais importante dentro do teu negócio, e ao final desse diagnóstico, você tem a opção de agendar 30 minutos de videoconferência com nós dois para tirar as suas principais dúvidas a respeito dessa transformação que a inteligência artificial está trazendo para os negócios. O mais importante, 100% gratuito, tá? 100% Tanto o diagnóstico, a gente treinou uma IA só para fazer o diagnóstico de um processo do teu negócio, e essa consultoria 30 minutos com a gente, gratuito aí, que você vai poder agendar direto no nosso site, vai estar tudo aqui na descrição, tá bom? Aproveita. Então, obrigado aí para vocês que assistiram, e a gente se vê no próximo episódio, né, mano? Obrigado, pessoal. Um Abraço. abraço.